Bom, então, meus irmãos, vamos dar início à nossa palestra hoje sobre os ensinamentos gnósticos, Rosa Cruz gnósticos. Só para a gente não fazer confusão, os ensinamentos gnósticos, né, sempre existiram. Aqueles que a gente conhece por ensinamentos Rosa Cruzes, eles tomaram essa vestimenta depois do evento da Forma Fraternitatis, né, da 1614 por aí, eles começaram a ser passados para o público como ensinamentos Rosa Cruz. Mas os ensinamentos gnósticos existem desde lá da Atlântida, né? Mas, então, nós vamos repetir esse slide do nosso querido irmão Galileu Galilei, que diz que nada podemos ensinar a ninguém. Nós só podemos fazer com que descubram por si mesmos os caminhos que os levarão adiante na senda da espiritualidade. Para nós, só resta mostrar o caminho, mostrar os exemplos, né? Porque é com isso que nós vamos incentivar as outras pessoas a também trilhar o caminho. Sabendo que você, estando no caminho, você vai sentir coisas, e ao sentir que nos trará o aprendizado. Só aprendemos quando sentimos, né? Isso caracteriza a filosofia da escola e tradição Viracocha como ensinamentos eminentemente práticos. Então, nesse caminho, nós vamos sentir. Uma parte desse aprendizado é realizado na quietude dos seus aposentos, comungando com seu ego interno, deixando que ele complete a instrução escrita, dando a ela o seu real teor, o real ensinamento. Esse real teor, quando é alcançado, não há palavras para descrever. O sentimento experimentado não pode ser descrito por simples palavras. Os cursos e práticas domésticas fornecidos aos alunos e buscadores têm essa característica, qual seja a de permanecerem pelo período de 30 dias para que as instruções sejam absorvidas, praticadas, meditadas e, por fim, receba a nossa compreensão e se encaixe como um quebra-cabeça naquilo que esteja faltando na nossa alma, né? E o mestre deixa essa instrução: prima intelligere de indre credere, né? Extraído de lá da obra A Igreja Gnóstica, né? Na sua abertura. Então, que Viracocha orienta a todos que o ensinamento recebido, inclusive desta prédica ou dessa palestra que ora está sendo exposta, deva ser bem compreendido, estudado, praticado, refletido e, por fim, meditado, né? E deixemos que dentro de cada um brote um sentimento que nos dará a garantia que estamos no caminho certo. Isso tem que brotar de dentro. Se não for isso, se for o contrário, se essas palavras nada produzirem dentro de você, né? Mostrar que o ensinamento é contra aquilo que você se propõe, ou estamos engajados nesse momento, então você o reserve, né? Mas a gente tem que buscar dentro compreensão para isso, né? Então, esses ensinamentos que eu aqui peguei, que eu escolhi, eles foram extraídos de um folheto Rosa Cruz. Eu não sei a origem, mas é de origem de dentro da Fra, eles estavam lá separadinhos, e nós pegamos aí para organizá-los em forma de uma apresentação. E o primeiro que tem é a saudação inicial, né? Que a fraternidade universal se faça carne entre todos os filhos do Pai, e o Logos Divino, então, faça florescer a rosa bendita da espiritualidade sobre a cruz gigante da nossa terra, como a nossa saudação Rosa Cruz, né? Como a nossa saudação Rosa Cruz, que as rosas floresçam em nossas cruzes, na cruz de todos os meus irmãos, né?
para a somatória dos irmãos, então teremos uma fraternidade aqui, todinha envolvendo o globo terrestre, e essa fraternidade, então, que o Logos Divino faça florescer a rosa bendita da espiritualidade sobre a cruz dessa gigante terra, que é um só corpo, né? Que a Fraternitas Rosicruciana Antica é uma fraternidade iniciática que busca a felicidade de todos os seres humanos sem nenhum tipo de discriminação. Ainda de acordo com o folheto Finalidades, todos nós temos o direito a essa felicidade, sempre que ela esteja e seja compatível com a felicidade dos demais irmãos e esteja de acordo com os princípios da fraternidade universal. Iniciática é uma fraternidade iniciada, pois proporciona a todos que a seguem, a iniciação nos mistérios, né? Um assunto que nós já foi objeto de algumas palestras atrás, a iniciação nos mistérios, né? Ela diz que ela procura transformar o homem por meios científicos e próprios da fraternidade, isto é, fazer do homem consciente um super-homem, despertando nele todas as possibilidades que estão adormecidas em estado latente em todo ser humano. Então, nós vamos lá mexer naquelas potências que estão dormentes, né? Declara que toda alma é senhora do seu destino. Busca para todos os associados que formam a FRA a felicidade e o bem-estar de corpo e alma. E não aceita os estados de pobreza, tristeza, enfermidade do ser humano, que, a seu juízo, deve ser feliz, forte e são. E é para isso que a fraternidade existe, para trazer essa felicidade aos seres humanos. Todos temos direito a essa felicidade, sempre que ela seja compatível com a felicidade dos demais e esteja de acordo com os princípios da fraternidade universal. E aqui uma primeira observação: a felicidade de que fala a Fra é o oposto do sofrimento. A felicidade tem como antônimos, ou seja, opostos, desgraça, infelicidade, infortúnio, mal andança, né? Então, todos esses são adjetivos que são contrários à felicidade. E veja, meus irmãos, a Fra entende e ensina que a felicidade do homem só é possível mediante um trabalho de regeneração que conduza o homem ao estado de autêntico despertar e libertação. Então, algumas palavrinhas-chave que a gente vai aprendendo com o tempo a destacar no texto. Primeiro, a felicidade, nós já dissemos que é o oposto do infortúnio, da infelicidade, da miséria, de tudo aquilo que está associado à parte má da vida, né? Então, se o homem procura a Fra, ele está procurando se livrar desses sintomas, dessas situações. E outra palavra é a regeneração. A regeneração, né? Ela é uma palavrinha meio mágica, né? Vejam, regeneração, regerar, tornar a gerar, certo? Tornar a gerar, nascer de novo, né? Nos lembra o episódio de João número 3, da conversa do mestre com Nicodemos, né? Para ter direito ao reino do céu, um homem precisa nascer de novo, né? Naquela tradução que hoje
a Bíblia nos mostra, né? Nascer de novo na forma de pensamento, se você mudar os seus pensamentos, né, você vai mudar a sua vida. Isso nos leva à metanoia, a metanoia gnóstica, a metanoia que nos traz a liberdade. E a liberdade, então, a felicidade. Então, essa é a maneira de a gente entender qual é o mecanismo que está por trás aí dessa frase, dessa afirmação da frase, né? E o homem que conduz o homem ao estado autêntico de despertar e libertação. Despertando para energias latentes dentro dele, despertando a força que está latente dentro de cada um. Seus membros, nós estamos falando dos membros da FRA, aceitam a dor e o sofrimento somente como meio iniciático de aprendizagem e de superação. Porém, não como um fim em si mesmo. No começo da nossa vida espiritual, nós vamos, devido à lei de causa e efeito, né, nós vamos queimar algumas etapas, né, nós vamos, então, abreviar algumas do retorno dos nossos erros, então isso pode causar um momento aí meio ruim, mas é passageiro, né? Como diz aí o texto, a gente não vai aceitar isso como um fim, mas é somente numa condição passageira, né? Porque o ensinamento da Fra nos dará as ferramentas necessárias para que nós aliviemos essas situações. O nosso mestre Viracocha afirma: toda enfermidade é consequência de uma falta da liberdade interna. Então, meus irmãos, nós ficamos doentes, né, porque nós não temos uma liberdade interna. Liberdade do quê? Hoje, a gente, quando lê o Evangelho de João, está escrito lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso nos leva a pensar que nós estamos presos a dogmas, presos a vícios, presos a condições que não refletem aquela harmonia que nós precisamos ter na nossa vida. Então, nós estamos lá enclausurados. Nós estamos enclausurados, refém de certos comportamentos, né? Então, isso vai causar enfermidade, né? Então, o Viracocha continua aqui: ninguém pode ensinar o caminho da liberdade a quem não esteja livre, isto é, a quem esteja preso nas cadeias do dogmatismo. Então, ele já deixa bem claro aqui que, para a gente que está no caminho, nós vamos ter que, então, em algum momento, dar de frente com esses dogmas, com esses comportamentos, com essas tradições que foram deixadas para nós ao longo do tempo e que nós devemos, então, entender que elas não representam a verdade, e nós temos que superar isso. Então, só aí, então, nós vamos se ver livre da enfermidade que envolve a nossa vida em todos os aspectos, né? Ele continua ainda: quando o homem conhece as leis que regem o seu mundo e o universo, e sabe trabalhar sem nenhum perigo com a força, então se encontra em posição de encontrar o caminho que o conduzirá à verdade, e a verdade, então, o libertará. Então, veja, quando é que o homem vai conhecer essas leis que regem o seu mundo? Né? Quando? Todos sabemos que a emancipação espiritual nossa, ela ocorre aí em algum momento, né? Assim que os nossos corpos mais físicos, físico, etérico, astral, mental, quando esses corpos aí eles estejam totalmente formados, né? Aí o homem está pronto para continuar a sua evolução
resgatando os seus karmas, criando novos, se for da vontade dele, mas tentando não acumular mais karma. Isso acontece aí por volta de, sei lá, 7 anos por corpo, dá 28 anos, né? Então, mais ou menos, em média, é acima disso daí. Então, nessa idade, então, a gente vai ter que começar a aprender, né, a dominar a nossa existência. Para nós alcançarmos, saber onde é que nós estamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que nós vamos. Aquela pergunta a chave, né? O homem, para dominar a energia nuclear, teve que realizar 3 coisas: estudar, compreender e dominar as leis que regem essa dita força. Se ele desconhece essas 3 condições, então ele estaria exposto a ser danificado. E essa é a palavra que está lá no texto do folheto da Fra, né? Danificado. Saber trabalhar sem nenhum perigo com a força. Desdobra isso, por favor. Então, veja, para dominar a energia, ele teve que realizar, estudar, compreender e dominar. Ou seja, ele tem que, primeiro, entender que dentro dele existe uma força muito grande. E, da mesma forma, se ele, sem conhecer a energia nuclear, ele mexe com a energia nuclear e ela, então, faz o que ela tem que fazer, e ele é danificado por causa da própria ignorância dele, por causa do próprio desconhecimento dele. Tá? Então, veja, ele deve fazer a mesma coisa com o seu universo. Ele vai ter que estudar o seu corpo, os seus corpos, compreender como eles funcionam e compreender as leis que os regem. Da mesma forma que a energia nuclear também tem leis que regem essa energia nuclear. E quando a gente compreende essas leis e trabalha conforme, de maneira a não infringir nenhuma dessas leis, então, nós podemos, então, obter o benefício dessa força que está guardada lá dentro, obter o benefício sem se machucar e machucar as outras pessoas, né? Porque, se desconhecendo essas 3 condições referidas, ele estaria exposto a ser danificado. Quando, ao contrário, o homem conhece a fundo as leis que regem essa poderosa força, ele a converte em servidora fiel e fonte de progresso e bem-estar. Então, veja, Nonata, respondendo para você, nós sabemos hoje qual que é a lei. Então, a gente sabe que alguns comportamentos nossos precisam ser evitados, né? Eles não vão condizer com a nossa necessidade de evolução espiritual. Condições de fala, condições de pensamento que devem ser estritamente controladas, né? Essa força do controle, ela também tem que ser desenvolvida, né? Para isso tudo, a gente não pode falar que é difícil. Existem ferramentas que a Fra proporciona e que essas ferramentas vão nos auxiliar a fazer esse trabalho, né? E no destino humano, há um fato similar quando o homem desconhece as leis do macrocosmo e do microcósmico, isto é, as leis do universo e também do ser. Nós somos microcosmos, o universo é o macrocosmo. As leis são as mesmas. Em tais condições, ele está exposto a ser atingido pelo destino que cada um traz consigo na vida física, em forma de adversidades, infortúnios, pobreza, enfermidade, tristeza e tudo aquilo mais que a gente já viu na nossa vida. Então, a Fra não condiz com essa, ela não reconhece essas situações de infelicidade. Ela faz o contrário, ela traz para o homem a situação oposta. Ela busca mostrar ao homem que existe saída para todas essas situações. Respondeu, Tonata? Sim. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade.
uma outra máxima daqui da Fra, é muito verdadeira, né? É aquela que está expressa aí em algum dos folhetos da Fra também, é que Deus, o Cristo, ele dorme na pedra, desperta na planta, move-se no animal, pensa no homem e ama o anjo. Vejam, antes de nós passarmos para a segunda parte disso, vocês então entendem que a pedra, ou mineral, é a criação, ou o estado mental que passa o homem no primeiro dia, no primeiro período, no primeiro dia cósmico, mineral. No segundo período, ele é uma planta. No terceiro, ele é um animal. No quarto, ele é um hominal. E no quinto, é um anjo. Então, veja, meus irmãos, todos os seres vivos na superfície do planeta têm a mônada divina que o homem tem, né? Por isso, né? Então, por isso, né? Disto deduz-se que cada pedra deverá ser tratada como uma planta, cada planta deverá ser tratada como um animal, cada animal deverá ser tratado como um ser humano, e todos os seres humanos deverão ser tratados como anjos ou deuses que nós somos. Eu sou Deus em ação, né? Tudo é um. Eu sou Deus em ação. Então, um aforismo aqui, é um ensinamento que precisa ser bastante meditado por todos, né? Até que a gente reconheça nos animais a essência que tem dentro de nós, ou na planta a mesma essência que tem dentro de nós, ou mesmo nos anjos, que são nós ali um dia na frente, né? Muita gente tem costume de falar com plantas, né? Falar com animais. E isso, sim, é uma tendência que todos vão ter para entender que lá está também um espírito divino, da mesma forma que está aqui nós. E dentro dos minerais também, né? Aquele que seja um autêntico e sincero buscador e que deseje encontrar o caminho, que o faça sair da obscuridade para a luz. Poderá se socorrer dos ensinamentos da Fra, porque está escrito: pede e se te dará, invoca e se te abrirá, busca e encontrarás. Então, meus amigos, todos aqueles que percorrem o caminho da luz vão ter sempre o resguardo por trás de si de uma legião de seres que vão te ajudar nessa situação. Vocês não precisam perguntar como. Ela vai ocorrer quando você está imbuído, né, de trilhar o caminho, à sua frente não haverá trevas, não haverá problemas, tudo vai se abrir. Eu vou falar uma palavra nova, mas como um passe de mágica, mas é justamente alguma coisa parecida com isso. Sofia, né, no mito de Sofia, também percorreu o caminho para a luz através das metanoias, né, que estão lá, todas elas ocultas ou, né, escondidas lá nos ensinamentos da Fra, né? O buscador, aqui se refere aqui, nós sabemos, é aquele que é o mesmo que busca o caminho de volta para a casa do Pai, é aquele mesmo que busca o reino dos céus, né? Então, o buscador busca o quê? Busca isso, ele sabe que ele deixou a casa do pai dele, a mesma coisa que a Sofia, né? A Sofia também se lembrou dos limites superiores da luz e errou e agora quer voltar. Nós, aqui por umas alegorias, a gente sabe, busca o reino dos céus. Esse é o buscador. Esse é o buscador. E quando ele está no caminho, é aquilo lá. Pede e se dará. Invoca e se abrirá. Busca e encontrarás. Né?
Na figurinha que está aqui do lado, ilustrando essa condição, vocês podem ver um ser no caminho, um caminho de luz, e ao lado deles, às margens desse caminho, vocês veem as trevas, vocês veem o sofrimento, vocês veem todo tipo de anomalia que você precisa sair dela, né? Ou você tem que recolher forças para tentar sair dela, né? Então, para quem está no caminho da luz, não há sombras, as sombras ficam para trás, né? Na sua frente só tem luz. Então, nesse estágio, também, outros mestres também já falaram a mesma coisa, né? Que, com outras palavras, Deus sempre encontra uma maneira de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele. Quer dizer, sempre quando você precisar, os mestres vão estar aqui prontinho para te ajudar. Né? Sempre que você buscar alguma coisa, e vai aparecer. Principalmente quando a gente busca sabedoria, orientação, sempre você vai ter a presença de uma pessoa, porque essa ligação é por afinidade de frequência vibratória. Né? Os irmãos vão de mesma frequência, eles vão se unir, eles vão ter um imã, eles vão se procurar, né? Eles vão se encontrar, eles vão serem assim, atraídos. Né? Ninguém precisa falar nada, eles vão atrair naturalmente. Né? A Fra não é partidária nem é contrária a nenhuma religião, limita-se a não aceitar nenhum dogma, nem a abrigar nenhuma forma de intolerância. Não discute nem trata de descrever Deus de um ponto de vista exclusivista ou personalista. Não é isso que nós tratamos na frase. Então, deixa que o eu superior de cada um nasça em cada um. Para quê? Para tal, tem práticas especiais. Então, quem cursa a Fra, quem vai cursar, quem já cursou, sabe que as práticas têm esse objetivo, né? Nos ligar a uma outra realidade. Fixemos nossa mente no Sol como essência da sua luz, que é em si mesmo o reino dos céus, a substância cristônica esparsa por todo o cosmos. Assim, nós devemos compreender o Cristo na sua qualidade de substância íntima solar, que o Sol é essa substância, que é o Cristo que está lá, envolvendo a toda a terra, a toda a natureza, a todas as pessoas, a todos os seres, a todas as substâncias. O Cristo, então, é o grande Senhor de todo o nosso planeta. Né? O Cristo no seu solar. Por isso, um sacerdote gnóstico pode invocar o Cristo e conseguir que a substância cristônica penetre realmente no pão e no vinho. E uma vez em nosso organismo, se unirão ao Cristo em nosso eu interno. Cristo é o espírito do planeta. Desde o momento em que ele chegou à Terra e se encarnou em Jesus, naquele episódio do batismo por João Batista, o Espírito Cristo, então, se encarnou no Mestre, mas ele já estava, então, envolvendo o planeta desde a época de Zoroastro, né? Quando Zoroastro já o percebia naquela luz solar. Né? Enfim, ele já estava no planeta naquela época até que se encarnou. Hoje, Cristo é o espírito do planeta. É ele que cuida de todos os nossos átomos. Ele está presente em tudo. Tudo que se origina da terra. Né? Por isso, os alimentos mais saudáveis estão cheios de Cristo. São provenientes da terra. Né? O ázimo da Eucaristia é trigo tratado especialmente para reter as partículas crísticas, sem ferver ou aquecer demasiado, porque senão mataria essas partículas crísticas. Né? Da mesma forma que os alimentos que vêm da terra
eles têm que ser consumidos da forma que vem da terra, ou um pouquinho preparado, mas se o fervermos, os mataremos. Felizmente, essa é a realidade, né? Então, devemos ingerir alimentos vivos, vivos do Cristo. No episódio do milagre das bodas de Caná, Cristo pede que a água que seja ali trazida seja água recém-saída do seio da terra, ou seja, a água que estava até há poucos minutos cheia, lá dominadas pelo Cristo. E Cristo lá, como Cristo aqui, ele pode então transformar o vinho, a água em vinho, assim como ele faz com a videira. Ele que cuida da videira, então a videira também transforma a água em uva, e assim por diante, né? Esse é o poder do Cristo, nesses sinais que ele nos deixou. Por isso, o sacerdote, Cristo no ritual, oferece o pão dizendo: este é o meu corpo. Este é o corpo do Cristo, né? O corpo da Terra, o corpo desse planeta, né? O Cristo solar. Este é o meu sangue, porque ele está presente em todas as partículas da hóstia e do vinho, né? E esse Cristo, essa substância crística presente nesses dois elementos, vão se juntar aos nossos corpos, ao nosso corpo, às demais partículas do nosso corpo, né? E o sacerdote ainda continua: este é o meu corpo, recebe-o para a sua redenção. Então, o Cristo dentro de nós vai nos auxiliar na nossa redenção, no alívio da nossa carga kármica, para que a gente nos redima dos nossos erros. E ele fala também: este é o meu sangue, recebe-o para a sua remissão. Da mesma forma, ambos são portadores das partículas crísticas, né? E quando a gente reconhece a origem de uma substância crística presente no pão e no vinho, na comunhão eucarística, atrairemos as qualidades crísticas nelas constituídas e nos preencheremos de Cristo e a Ele nos uniremos. Então, no momento da comunhão, naquele momento em que você recebe o pão e recebe o vinho, a gente deve imaginar, a gente deve visualizar, né, a presença desse Cristo nessas partículas, né? Nós ainda estamos no início de uma evolução cristã. O Cristo tem muito para nos auxiliar. Isso é só um começo. A Terra é um novo centro de luz. Cabe a nós visualizar a Terra como parte do corpo de Cristo, para que nós também aceleremos a nossa evolução. Vamos falar um pouco da igreja gnóstica, né? A igreja gnóstica não é mais uma igreja. Antes, é um novo ideal religioso pensado para esta época. É a igreja do Cristo, a qual Jesus, o divino Rabi da Galileia, estabeleceu, com todos os seus sagrados mistérios iniciáticos. É a igreja da redenção, primitiva igreja cristã, que sofreu todos os golpes do sectarismo. Veja, meus irmãos, o conceito de eclésia gnóstica, né? A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, ou aqueles que são chamados para fora, né? Lembra o Desperta, tu que dormes, né? Lembra aquela nossa palestra da Sofia? Desperta, tu que dorme. Então, uma assembleia que teria o objetivo de chamar aqueles que estão dormindo, né? Esse é o conceito da eclésia gnóstica, né? Porque a igreja convencional, a eclésia convencional, né, se tornou uma instituição física e hierárquica, não é? É muito longe da eclésia gnóstica, não. Essa eclésia material é uma forma física hierárquica, é uma comunidade de fiéis liderada por sacerdotes, bispos e dogmas que se reúnem em edifícios para rituais e para comunhão. O foco
está na salvação pela fé, sacramentos, obediência e doutrina da igreja, que fogem muito do conceito da igreja gnóstica, porque no contexto gnóstico, o chamar para fora é um chamado para o autoconhecimento e a descoberta interior. A igreja gnóstica não é um lugar físico, mas sim a comunidade de almas ou espírito que despertaram para a gnose, o conhecimento um conhecimento direto e salvífico. A gnose é um conhecimento direto e salvífico. A igreja gnóstica é uma igreja invisível, espiritual, composta por aqueles que reconhecem a sua origem divina e buscam a redenção do mundo material. Então, um conjunto de ideias e crenças que é a própria eclésia, né? Perceberam a diferença do contexto gnóstico e do contexto convencional de uma eclésia? Só que nós temos uma eclésia gnóstica e as outras eclésias ou as outras igrejas, né? Então, aqui está a eclésia gnóstica, é a eclésia da redenção, né? É uma igreja invisível, espiritual, composta por aqueles que conhecem sua origem divina e buscam a redenção no mundo material, né? Vamos lembrar do credo gnóstico, né? E diz: creio na comunhão das almas purificadas. As almas purificadas é a própria igreja gnóstica. Essa comunhão é a comunidade das almas purificadas. Essa união, essa interação entre as almas purificadas, né? O credo gnóstico ainda persegue, e creio ainda numa igreja transcendente, superior, mantida nas almas puras, na hierarquia branca, aqui representada pela Fraternidade Rosa Cruz, que tem seu expoente na Santa Igreja Gnóstica, cuja lei é luz, amor, vida, liberdade e triunfo. Então, meus irmãos, eu sempre digo que o Iracocha, ele colocou a Igreja Gnóstica bem no seio da fraude, onde ela deveria estar, né? Para que nós aceleremos, através dos seus procedimentos espirituais, a nossa via cardíaca, que então vai acelerar ainda mais o nosso caminho em direção ao nosso objetivo, né? Então, esse foi a grande jogada, vamos falar assim, do Iracocha. Ele acertou em cheio quando ele colocou a igreja gnóstica no seio da fraude. E a igreja gnóstica não existe em nenhuma outra fraternidade, né? Então, é muito pouco conhecida, é muito pouco compreendida. Mas isso é um assunto para uma outra palestra. No gnosticismo, nós temos a metanoia. Lá da nossa palestra passada, no mito de Sofia, nós vimos o termo metanoia, o termo grego metanoia, que além do sentido de arrependimento, implica também numa mudança do estado mental. Este que é o aspecto-chave para a libertação da alma, que é o centro da consciência do homem na mente. Dizendo rapidinho, Sofia, ou seja, aquela alma que estava lá nos limites superiores da luz, foi enganada por uma luz e foi arrebatada para os limites lá inferiores da luz, ou seja, o caos, aqui onde nós estamos, num ambiente dominado pelo demiurgo, enfim, e ela então ficou enclausurada, e só saiu desse enclausuramento através da metanoia, da mudança do estado mental, quando ela assume uma nova posição mental, né? Ou seja, adota um pensamento diferente, um sentimento diferente, enfim, está lá os 12 arrependimentos de Sofia à disposição para nós o estudarmos. Cada metanoia ou arrependimento tem um significado mais profundo do que o pesar
dos erros cometidos. O termo grego metanoia, que além de sentido de arrependimento, implica também numa mudança do estado mental. E esse é o aspecto chave para a libertação na alma, gente. Nós estamos batendo aqui mais uma vez na metanoia, né? Então, com relação à metanoia, eu separei aqui um pensamento desse senhor aqui. Não, eu estou errado aqui. Nós estamos aqui vendo a figura da metanoia. Portanto, é pelo estado mental que a mente transforma a mente. A metanoia é pela mudança do estado mental que a mente transforma a mente, até atingir a plenitude do homem perfeito, que resulta na libertação da alma. Esse é o processo da metanoia. Este é o objetivo das instruções contidas na Psicofia. Fazer com que os aspirantes, neófitos ou estudantes, ou ainda aquelas pessoas que sofram, façam uma mudança na forma de pensar, de agir, de se comportar, provocando uma mudança vibratória que vai os levar necessariamente a um outro nível de vida, um outro nível de vibração. Então, nós escolhemos aqui essa frase que muitos de vocês devem conhecer, pelo menos aqui na Frade de São Paulo era muito explorada pelo irmão de Maria, né? Ele sempre dizia, quando se referia à metanoia, plante um pensamento e colhe uma ação. Plante uma ação e colhe um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Então, com isso, a gente entende que todos podem mudar o seu destino. Não há ninguém predestinado. Não há ninguém fadado a sofrer, nem há ninguém fadado a fazer aquilo que não quer. Né? O destino, para a gnose, não é algo pré-determinado. É a consequência da transformação do caráter. O destino do gnóstico é o despertar da consciência, a libertação e o retorno à sua origem divina. A metanoia gnóstica é um processo de inverter o fluxo, né? Em vez de permitir que o mundo exterior determine os seus pensamentos, ações e hábitos, caráter, destino, a metanoia propõe que você vire sua mente para o interior, para a introspecção e diga, bom, agora, daqui para diante, quem manda sou eu, né? E esse é o momento, então, da grande virada na sua vida. A metanoia, ainda, por sua vez, é a aceleração consciente desse processo, virando a bússola para o mundo interior e buscando o eu real. Resumindo, a frase desse senhor Stephen Covey é um mapa para o processo de crescimento e transformação. A metanoia gnóstica é a força motriz que direciona o mapa para o despertar da consciência. Também, só merece esse assunto da metanoia, merece para nós uma palestra só para isso, né? O pensamento é a base de tudo que acontece na nossa vida. A ação está representada lá nas práticas que nós vamos fazer para que o hábito apareça. E esse hábito traga consigo um caráter. E esse caráter nos leva e nos conduz a um novo destino, que é onde nós queremos chegar, um novo destino, sair da infelicidade para a felicidade. Vamos falar um pouco da gnose, né? Que é o conhecimento mais profundo de todas as verdades reveladas dentro do campo religioso, vista à luz das escrituras e da tradição. Segundo o iniciado da Idade Média, a gnose é uma espécie de visão imediata da verdade em oposição à sabedoria adquirida pelo estudo. Veja, a gnose ela é caracterizada por um ensinamento que vem de dentro, né? E não um ensinamento que vem do estudo. O estudo servirá somente para nos orientar e nos disciplinar
como a gente vai se comportar para aquela sabedoria aflorar. Mas depois que ela aflora, aquela sabedoria é só sua. Né? Você que fez, você que extraiu ela de dentro de você, daquela fagulha divina que tem lá dentro de você. Essa é a gnose. Não está escrita em nenhum livro. Né? Nós temos que fazer o garimpo dela lá dentro do nosso ser. E agora, meus irmãos, nós vamos falar da reunião Rosa Cruz, ou reunião gnóstica, que é o encontro de dois níveis de caminhantes. Um necessitando doar aquilo que tem mais, né? Orientar para ser orientado. Os outros, o outro, necessitando serem guiados, se dispondo a receber essas orientações. Então, nossa reunião aqui, ou numa reunião presencial na FRA, ou num ritual, ou na missa, você tem sempre o encontro de um ser que precisa dar e outros seres que precisam receber orientações, né? Como está dito no Evangelho de Mateus, eu vou citar um ponto aqui, que é aquela parte do sal, né? A parábola do sal, onde a gente precisa se deixar salgar em um primeiro momento, né? Se apresentando amorosamente para o sacrifício dos desejos em favor da evolução individual e de toda a humanidade como consequência. Essa reunião desses dois níveis também tem uma egrégora, assim como nós estamos reunidos aqui, eu me referi no começo da nossa reunião. Uma reunião sagrada, uma reunião necessária para as pessoas nesse nível em que estamos no nosso estágio evolucional. Um tentando ajudar o outro, um conduzindo o outro, um se preocupando pelo outro, e todos se preocupando com todos. A esses dois níveis de caminhantes reunidos em perfeita harmonia é que se refere o credo gnóstico, mais uma vez, né? Quando ele afirma: creio na comunhão das almas purificadas. Né? E assim como o pão material se transforma em substância espiritual, assim creio no batismo da sabedoria, o qual realizará o milagre de nos tornar humanos. Quando a gente diz creio na comunhão das almas purificadas, é a própria egrégora que a gente forma para isso. Né? Ainda, num outro ponto da missa gnóstica, o sacerdote afirma: creio numa igreja transcendente e superior, mantida nas almas puras. Né? Então, essa reunião gnóstica é a reunião das almas puras, né? Aquelas que são representadas aqui pela Fraternidade Rosa Cruz, que tem o seu expoente na Santa Igreja Gnóstica. Pois a lei é luz, amor, vida, liberdade em triunfo. Então, meus irmãos, esse é mais ou menos tudo aquilo que a missa gnóstica traz para nós nesse ponto do credo gnóstico. Então, nós vamos encerrar com a frase do Iracocha. Primeiro vamos entender e depois vamos colocar toda a nossa fé. Pistes, né? Pistes, que basta ter um pouquinho no tamanho de um grão de mostarda para a gente movimentar montanhas. Ok? Fé, aquilo que nós precisamos colocar nesses ensinamentos para que é a força que nos impele para o alto. Fé é o atributo do primeiro raio da criação, junto com os outros atributos que são fé, força, proteção, poder, vontade divina, tudo aquilo que a gente precisa para empreender a nossa caminhada. Então, meus irmãos, está terminada a nossa palestra. Eu gostaria agora que os irmãos falassem, se tivessem vontade de falar, e nós vamos, então,
terminar a nossa palestra desligando a gravação. Então, vocês, por favor, me aguardem que eu vou desligar a nossa gravação.